Seja bem-vindo aos Versículos e Escrituras, o canal onde exploramos profundamente os relatos imortais e os ensinamentos espirituais das Sagradas Escrituras. No episódio de hoje, vamos abordar um tema que frequentemente gera dúvidas e discussões entre cristãos. Afinal, o consumo de álcool é permitido? A Bíblia realmente aprova o consumo de vinho e cerveja ou considera isso um pecado? Se você já se perguntou por que alguns cristãos consomem álcool de forma moderada, enquanto outros o evitam completamente, está no lugar certo. Vamos mergulhar nas Escrituras e descobrir o que a Palavra de Deus realmente nos ensina sobre este assunto tão complexo e atual. Ao longo da Bíblia, o vinho e outras bebidas alcoólicas são mencionados em várias passagens. Desde o Antigo Testamento até o Novo, encontramos exemplos que parecem, por vezes, contraditórios. Por um lado, vemos Jesus transformando água em vinho em seu primeiro milagre, nas bodas de Caná, enquanto, por outro, encontramos advertências severas contra a embriaguez. Um exemplo clássico disso está em Provérbios 21, que nos diz: "O vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Quem é vencido por elas não é sábio." Essa mistura de mensagens pode gerar confusão, mas, ao analisarmos mais profundamente, veremos que a Bíblia oferece uma visão equilibrada sobre o consumo de álcool. A jornada da relação entre o ser humano e o vinho começa logo após o dilúvio. Em Gênesis 9, 20 a 21, onde Noé planta uma vinha, faz vinho e acaba se embriagando. Esse episódio já revela o poder do vinho para alterar o comportamento humano, mesmo sendo uma criação divina. Desde então, a Bíblia reconhece tanto o potencial de bênção do vinho quanto seus riscos quando consumido em excesso. A história de Noé é um exemplo de como, apesar de o vinho ser parte da vida cotidiana, seu uso irresponsável pode levar a consequências indesejáveis. No entanto, a Bíblia também celebra o vinho como um presente de Deus. Em Salmos 104:15, lemos que o vinho alegra o coração do homem, destacando seu papel positivo. Em Deuteronômio 14:26, vemos até mesmo uma orientação para que o povo use o dinheiro do dízimo para comprar vinho ou bebidas fortes, como parte de celebrações religiosas. E em Eclesiastes 9:7, encontramos um incentivo claro: beba o seu vinho com alegria, sugerindo que, no contexto adequado, o vinho era visto como uma bênção divina para ser apreciada moderadamente. No Novo Testamento, o primeiro milagre de Jesus, transformar água em vinho, é frequentemente citado como uma aprovação implícita do consumo moderado de vinho. Esse evento ocorreu em uma festa de casamento, o que reforça a ideia de que o vinho fazia parte das celebrações na cultura judaica da época. Além disso, o próprio Jesus usa o vinho como símbolo de seu sangue ao instituir a Santa Ceia, um dos ritos centrais da fé cristã. Esse uso simbólico do vinho revela seu significado espiritual profundo. Mas, como conciliar esses exemplos positivos com as advertências claras contra o abuso do álcool? A chave para entender a posição bíblica é o equilíbrio. Embora o vinho seja frequentemente associado à alegria e às bênçãos, a embriaguez é fortemente condenada. Em Efésios 5:18, Paulo nos exorta: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito." Aqui, a embriaguez é vista como uma forma de perder o controle e se afastar de uma vida dedicada a Deus, enquanto o autocontrole é sempre incentivado. Para compreender melhor, é fundamental considerarmos o contexto cultural dos tempos bíblicos. Naquela época, o vinho era uma parte essencial da vida diária.
muitas vezes consumido como uma alternativa segura à água, que frequentemente era contaminada. No entanto, o vinho da antiguidade era muito mais diluído do que o vinho moderno, geralmente misturado com água, o que reduzia significativamente sua potência. Isso significa que, embora o vinho fosse amplamente consumido, seu efeito intoxicante era menos pronunciado do que o que observamos nos dias atuais. Mesmo assim, as advertências bíblicas contra o excesso são claras. Em Provérbios 23, 29 a 35, encontramos uma descrição vívida das consequências do abuso de álcool: tristeza, brigas, confusão e comportamentos imprudentes. A embriaguez é retratada como uma armadilha que pode levar à ruína espiritual e material. Esses versículos nos mostram que, embora o vinho possa ser uma bênção, quando usado de maneira irresponsável, ele pode se tornar um caminho para o pecado e a destruição. Em resumo, a Bíblia não condena o consumo de álcool em si, mas sim o uso irresponsável e excessivo. A mensagem central é de autocontrole e discernimento. O vinho pode ser apreciado como um presente de Deus, mas deve ser consumido com moderação. Para o cristão, o desafio é equilibrar as bênçãos que Deus nos dá com a responsabilidade de viver uma vida que o honre em todas as nossas ações, incluindo o consumo de álcool. Se você gostou deste episódio, não se esqueça de se inscrever nos versículos e escrituras para continuar recebendo ensinamentos inspiradores que fortalecem nossa fé. Deixe seu like, compartilhe este conteúdo com sua família e amigos e nos ajude a espalhar a luz do Evangelho. Gostaríamos também de ouvir seus pensamentos. Comente abaixo o que mais te tocou e compartilhe suas reflexões. Estamos todos aqui para aprender, crescer e edificar uns aos outros no caminho da fé. Juntos, podemos transformar vidas e sermos instrumentos de Deus na edificação de um mundo mais amoroso e compassivo.